Rose, tudo bom, Rose? Eu gostaria de saber se o refluxo tem alguma relação com um transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Em março eu contraí o Covid, logo depois fiquei com tudo isso. Olha, não o refluxo tem relação com o aparecimento da ansiedade e síndrome do pânico. Talvez seja ao contrário. A ansiedade e síndrome do pânico possa levar, sim, a uma predisposição maior a ter um refluxo, porque você aumenta a hiperacidez gástrica. Lembrando que nós temos os chamados órgãos de choque. Eu não sei se você já ouviu falar nisso. Os órgãos de choque. E esses órgãos de choque são os órgãos aonde, quando nós desenvolvemos algum problema de estado de espírito, né? Uma ansiedade forte, uma depressão forte, é, algo que realmente nos incomoda, uma tristeza, uma raiva e tudo isso, a gente tem, na grande maioria das vezes, um órgão atingido. Alguns pacientes têm palpitação, aumenta a frequência cardíaca, aumento da frequência do coração com palpitação, outros têm diarreia, outros têm falta de ar, outros têm aparecimento de urticárias, de dermatoses na pele, inclusive, outros têm insônia, ou seja, cada um tem o seu órgão de choque. Então pode ser que seu órgão de choque seja o estômago e essa síndrome do pânico, com esse transtorno de ansiedade, pode ter levado sim um aumento da hiperacidez gástrica e, consequentemente, levando uma piora, uma predisposição maior a você ter um quadro de refluxo, principalmente se você já tem uma incompetência, né, do esfíncter esôfago gástrico, que é aquela válvula que fecha quando a gente come o alimento. A gente deglute o alimento ele passa então pelo esôfago, existe todo um processo de contração para que o alimento migre para o estômago e quando ele chega no estômago, então o esôfago fecha, fazendo com que aquele ácido do estômago não atinja o esôfago, que tem um epitélio completamente despreparado para aguentar aquela acidez forte e, consequentemente, fazer com que ele não seja lesionado, né? Então, por isso que existe o chamado esfíncter esôfago gástrico, é uma válvula que te protege, mas muitas das vezes o paciente, por vários problemas, inclusive a própria obesidade, que é um mal do século hoje, né? Pode ter uma deficiência nesse esfíncter esôfago gástrico e fazer, associado ao aumento da hiperacidez gástrica, fazer então com que você desenvolva com mais facilidade a doença do refluxo gastroesofágico, Rose. Então existe essa possibilidade sim, tá bom? Um abraço, Rose, muito obrigado pela sua pergunta.